Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato funciona aqui na Avenida Alberto Brauno, está situado na Avenida Alberto Brauno, número 4, sala 116. É um prédio em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso horário de funcionamento é de segunda a quinta, de 8 às 11, de 13 às 18 horas. E sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas. Você que quer entrar em contato conosco, é nesse horário. Nós temos aqui na nossa sede o departamento jurídico, que funciona todos os dias de 14 até as 18 horas. Temos o departamento médico, um pediatra, ginecologista, clínico geral, que você que é sócio do sindicato, seu independente, pode utilizar. Temos a secretaria ali, que a Ingrid faz a sua carteirinha de sócio, tira suas dúvidas e encaminha para os cálculos trabalhistas, contagem de tempo de aposentadoria, acompanhamento, onde a Luzia atende, eu também atendo ali na secretaria, você entra em contato com a gente. Nosso telefone é 2522-6597, 2522-6597, o nosso e-mail é stivnf@gmail.com, nosso Facebook é Sindicato Vestuário Nova Friburgo e temos o nosso site que é www.stinf.org.br, que é o nosso site. Então diversas formas de você entrar em contato conosco. Nós temos também uma colônia de férias, uma colônia de férias que fica ali em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, que você sendo sócio do sindicato, você vai usufruir de um momento bacana, colônia com 8 suítes, 10 quartos, próximo da praia, local totalmente seguro para você e sua família, que a diretoria do sindicato criou para você ali em Tamoios, que é segundo distrito de Cabo Frio. Você que é sócio do Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Textos, do CEP, Sindicato da Construção Civil e dos Químicos, também pode utilizar a nossa colônia. Basta você entrar em contato com o seu sindicato. E você que tem aquela contribuição assistencial de R$ 8,00 também pode ir para a nossa colônia de férias. Basta você entrar em contato aí com a secretaria do nosso sindicato, 2522-6597. Temos alguns parceiros, que é Dental Prep, Laboratório Biogram, a Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde GS, Ótica Vista Preciosa, curso de Informática e Preparação para Concurso Inova, a Babel e a Depil Belas. Temos ainda desconto em farmácia, colégio e o Mundo dos Baixinhos ali na Praça Getúlio Vargas, que também são parceiros nossos. Você que é só sindicato tem desconto nesses parceiros e também você que tem a contribuição assistencial, basta você levar o seu contra-cheque que você pode utilizar. Então é isso aí. Dito isso, eu estou aqui com Luzia Falcão, nossa secretária-geral. Olá, Luzia, tudo bem? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas. Bem-vindo ao programa Vestuário em Foco. Espero que vocês nos acompanhem, que hoje a gente vai estar falando sobre as doenças ocupacionais, que são um problema seríssimo na nossa categoria, onde muitas das mulheres e homens estão afastados de benefício por causa do trabalho que é repetitivo. Então nos acompanhem que a gente vai estar esclarecendo melhor vocês. É verdade. Mas antes de entrar em contato antes de começar no assunto especificamente, eu tinha esquecido aqui de falar um detalhe. Nós temos parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Textos, para os trabalhadores que queiram usar o salão de festa deles, Para você usar o salão de festa, você tem que ser sócio do sindicato, Você ter direito ao desconto deles lá, você tem que ser sócio do sindicato. Então, é ali na rua General Osório 366, ou então no Augusto Spinelli 84, temos 2 salões de festas à disposição de vocês, mas você tem que ser sócio do sindicato. E você procura a secretaria ou ligue para a gente aqui que a gente passa todas as informações para você. É isso aí, Luzia. Então nós estamos falando da doença ocupacional. Nossa categoria, é bom a gente fazer um preâmbulo, nós temos uma categoria hoje com 15 a 18 mil trabalhadores que tem
um tempo atrás nós fizemos uma pesquisa, tinha em torno de 10% da categoria com algum tipo de lesão, né? Lesão de doença ocupacional. Aqui todo mundo tem as ites. Aqui as costureiras, principalmente, todas elas têm ites, que é tendinite, bursite, as doenças do tubo do carpo, essas doenças ligadas ao esforço repetitivo. Quem não conhece costura, Luzia sabe mais do que eu, que Luzia é profissional nessa área, tem aquele movimento repetitivo e causa muita doença. Então, é fundamental que o trabalhador e a empresa façam, né, que a empresa faça o acompanhamento e o trabalhador cobre que a empresa faça esse acompanhamento. Não, é importantíssimo, né, o trabalhador ele saber quais são essas doenças, quais são os sintomas, né, e fazer o tratamento. E as empresas têm uma série de programas que eles são obrigados a fazer, obrigados por lei a fazer para evitar as doenças ocupacionais. Então são uma série, que aí o Edil vai elencar todas aqui para vocês verem, né, para vocês saberem, isso é obrigação da empresa. E quando a gente aqui, nas nossas homologações, exigimos que seja entregue ao trabalhador o PPP, esse PPP ele é uma cópia, na realidade, de todos os programas que a empresa ela deve ter implantado, né, para demonstrar se há algum risco à vida do trabalhador dentro do local de trabalho ou não. Então, na realidade, é uma descrição de toda a vida do trabalhador naquela empresa. E quando é fornecido um PPP falso, que nós sabemos que tem algumas empresas que têm comprado o PPP, não têm feito todos os programas, né, de prevenção que são obrigatórios, pode haver sérias consequências. Então, vocês que são empresários, tenham muito cuidado com isso, né? Prestem atenção ao que o Edil vai explicar agora e se você não faz, procure imediatamente um médico do trabalho, faça, né, um técnico em segurança do trabalho, seja lá o que for, faça todos os programas para que você não sofra as consequências depois. É verdade, Luzia, o Ministério do Trabalho ele tem a norma reguladora número 7, onde que norteia toda a questão da saúde do trabalhador. E as empresas que tiver dúvida, procure lá até na internet, para botar NR7, o Ministério do Trabalho, vai dizer tudo isso. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui do atestado de saúde ocupacional, é o ASO, né? Esse documento, o funcionário recebe o resultado do exame dele, né? O exame, quando ele for admitido na empresa, ele tem que ser feito esse atestado de saúde ocupacional. Para dizer se ele está apto, se ele tem restrições, se tem alguma situação. Esse atestado é fundamental, que você, trabalhador, cobre que a empresa realize sempre esse atestado. Porque muitas vezes acontece, Luzia, que o trabalhador ele vai deixando também, não presta atenção nos detalhes. E é responsabilidade da empresa, a empresa pode inclusive responder judicialmente em relação a isso. Né? Por quê? Você entrou na empresa, tem um exame admissional. O exame admissional vai dizer lá, você está apto para o trabalho. Se durante o período que você está trabalhando, você adquiriu alguma doença, né, a responsabilidade do tratamento faz parte da empresa cuidar de criar condições para esse trabalhador se tratar. Então, o ASO, o exame de atestado de saúde ocupacional, ele se faz necessário, ele deve ser feito a cada ano. Cada ano o trabalhador tem que fazer o exame periódico, tem que ser feito, porque é preventivo. A gente tem no Brasil muitas vezes que as pessoas têm muita procura a saúde só na hora que está doente. O exame ocupacional é para prevenir doenças. Se você começou a sentir uma doença, sentir uma dor na coluna, onde quer que você tem que se preparar, né, quando você faz esse exame. Então, a cada ano ele precisa ser realizado pela empresa. Quando você também muda de função, você está numa função na empresa. Se você mudou para outra função, você tem que fazer o exame. Por que tem que fazer? Porque vamos falar aqui no setor do vestuário. Você é costureira, mas por um problema de saúde você tem que parar de costura, né? Fez um acordo, você vai ajudar na mesa, fazer outra coisa. Mudou de função, não pode mudar de salário, né? Não pode mudar de salário. Aí você tem que fazer um exame ocupacional. Por quê? Porque ali já são outros, você está sujeito a outro tipo de risco, outro tipo de situação, e você tem que ser. Ele deve ser realizado também no retorno ao trabalho. Quando você sai
de licença, com licença, pode ser licença médica, ou se você sai um determinado tempo da empresa, quando você retorna, você tem que fazer o exame periódico também, ou seja, o ASA ele precisa ser feito para que você constate que você está apto para o trabalho. Mas aí tem gente que volta para o trabalho e ele não está apto. Nós temos uma briga aqui com o Ministério do Trabalho, que é o cara tá de benefício, vai procurar a empresa manda pro médico do trabalho, esse trabalho fala que ele não tá, faz o ASA, não está apto, começa aquela briga toda que é justiça, cria um hiato ali, a empresa não paga o INSS, não paga, então é fundamental, por isso que é importante sempre fazer os exames são fundamentais. E tem o exame ele pode ser realizado a cada ano. E se você fez, ele está direitinho, então sair da empresa, ele serve com exame demissional também. Entendeu? Se você saiu da empresa, está fazendo aquele exame ali de ano, se ele está dentro do prazo de validade, ele pode ser utilizado com exame demissional ou admissional. Ele tem essa função também, o atestado. E outra questão, quando você sai da empresa, você tem que fazer o ASO de demissão, o atestado de saúde ocupacional do período demissional, que é o demissional. Por quê? Muitos companheiros, aí eu vou falar isso aqui que a gente já tem problemas, recebem as folhas para assinar assim, né? Recebe as folhas, assina aqui. E você assina às vezes um exame sem você ir no médico, você é demitido, e uma folha para você assinar assim, você assina, às vezes dentro daquelas folhas está ali o exame dizendo que você foi ao médico, o exame demissional. E se você tiver um problema de saúde, você não pode ser demitido, mas você tem que passar por um médico. Então não aceite em hipótese alguma se um contador da universidade tiver, não precisa ir no médico, não, assina aqui, não aceite, porque se você, qualquer problema de saúde que você tiver vinculado à sua atividade profissional, você não pode ser demitido. Está dizendo que você está inapto, a empresa tem que ficar com você, tem que te encaminhar para os órgãos competentes para que você se trate. Né? Porque senão você vai sair dali, está com um problema, você vai entrar em outra empresa, vai fazer o exame admissional, vai constatar o problema, você não vai poder trabalhar, a empresa não vai te dar serviço. Então é fundamental que você faça essa questão. Então só umas dicas, né, para que o trabalhador ele pense o seguinte: o exame é fundamental. É fundamental que ele faça o exame periódico, o admissional, o demissional, e ao mesmo tempo que você não assine qualquer questão. Não, e a gente aqui, inclusive, a gente já pegou cópias e já fizemos denúncia ao Ministério Público do Trabalho relacionado a empresas que apresentou o atestado aqui, botando o trabalhador para assinar aqui no corredor do sindicato. O trabalhador achando que é só mais um papel da rescisão, e na realidade era um exame demissional. Aí, ouvindo alguém, um dos trabalhadores pergunta: poxa, mas por que eu tenho que assinar esse aqui? Eu não passei no médico, que atestado é esse? Aí a contadora: não, é só para fazer a rescisão, é só assinar aí. Não é só assinar, é uma responsabilidade. E o médico que assina um atestado demissional dizendo que o empregado está apto a ser demitido, quando ele nem ao menos viu esse trabalhador para conferir se de fato ele está bem de saúde ou não para ser demitido, ele vai responder. A hora que esse trabalhador ele estiver com algum problema, e tiver na mão o atestado assinado por determinado médico, o liberando para ser dispensado, sem que ele pudesse de fato ser demitido, esse médico responde. Então é um compromisso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, todos os processos da saúde do trabalhador. Então há uma campanha acirrada de longas datas, todos os períodos vem sendo feito campanhas para que se tomem todas as medidas, inclusive a penalidade para as empresas se elas não tomarem todas as precauções para evitar as doenças ocupacionais nos trabalhadores. Mas, para que vocês entendam melhor sobre o que são as doenças ocupacionais, o que é tendinite e o que são as doenças ocupacionais, assista um vídeo com a gente, vocês vão entender melhor.
No tema desta semana, vamos falar de um assunto muito sério e relevante para os trabalhadores e profissionais de saúde. No vídeo produzido pela Fundacentro, você terá informações importantes sobre doenças ocupacionais, como, por exemplo, LER e DORT. Além de falar dos sintomas e das causas desses adoecimentos, você saberá como fazer uma notificação oficial e ter seus direitos assegurados. São várias as situações de trabalho que podem prejudicar a saúde do trabalhador. A Fundacentro produziu este vídeo destinado aos profissionais da saúde para servir de orientação sobre a notificação compulsória de algumas doenças ocupacionais ao Sistema de Agravos de Notificação, o SINAM, Sistema de Informação do Sistema Único de Saúde. É importante destacar que a subnotificação das doenças relacionadas ao trabalho é uma realidade no Brasil. Entre especialistas, é consenso que muitas vezes os agravos à saúde dos trabalhadores não recebem a devida caracterização, ou seja, são tratados como enfermidades comuns sem ligação com o exercício de uma atividade profissional. Por meio da Portaria 777/2004, o Ministério da Saúde determina que 11 agravos relacionados ao trabalho são de notificação compulsória e devem ser comunicados ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM. A nossa expectativa é que todos os serviços da rede Sentinela do SUS façam esta notificação. Não importa se o trabalhador pertence ao mercado formal ou esteja na informalidade, se é funcionário público ou da iniciativa privada. Essas notificações permitirão um olhar ampliado sobre o adoecimento nos ambientes profissionais. Por isso, os médicos e outros agentes da saúde devem estar conscientes sobre a importância do sistema de notificação que abrange toda a população trabalhadora. Para auxiliar os profissionais da saúde no reconhecimento das doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde elaborou um manual que descreve cerca de 200 enfermidades relacionadas ao trabalho. O material está disponível no site www.saude.gov.br. De todas as doenças relacionadas ao trabalho, as LER-DORT são das mais incapacitantes. Elas decorrem de atividades laborais que exigem esforços repetitivos e sobrecarregam o sistema músculo-esquelético. Este é o tema abordado neste programa. No início, a dor só acontece durante a jornada de trabalho e cede a medicamentos e outros tratamentos. Mas depois, ela invade as noites e fins de semana. Além da dor, podem ocorrer sensações de fraqueza, cansaço, formigamento e dormência. Facilmente confundidas como simples incômodos musculares passageiros, as LER-DORT, se não detectadas e tratadas, podem evoluir para quadros graves de dores crônicas, levando à incapacidade por tempo prolongado ou mesmo permanente. É fundamental que as condições de trabalho sejam modificadas. As principais causas são esforços repetitivos sem pausa, carga estática, excesso de peso, ritmo intenso de trabalho e cobranças por metas, sobrecarga física, exigência de posturas inadequadas. Os danos são decorrentes da utilização excessiva do sistema músculo-esquelético e da falta de tempo para a recuperação. Os pacientes de LER-DORT se queixam principalmente de dores no punho, nos cotovelos, ombros, pescoço e braços, e muitas vezes atingem toda a extensão do pescoço e membros superiores.
quando se tornam crônicas, são motivo de grande sofrimento para os adoecidos e familiares. Como costumam causar incapacidade laboral por tempo prolongado, oneram o Estado, particularmente os setores da saúde e da previdência social. Os benefícios previdenciários por incapacidade concedidos para os pacientes de Ler-Dort representam, nos últimos anos, mais de 50% daqueles concedidos aos portadores de doenças ocupacionais em geral. É importante que nos atendimentos aos trabalhadores a avaliação clínica seja completa, incluindo a anamnese ocupacional e um exame físico bem feito. Ouvir o paciente sobre a descrição dos sintomas de dor, formigamento, fatores de melhora e piora facilita o diagnóstico. Avaliar as características desses sintomas. Perguntar sobre outras doenças que ele possa ter, sobre atividades do dia a dia, sobre antecedentes individuais e familiares e muita atenção para a anamnese ocupacional. Deve-se prestar atenção às informações sobre as atividades e jornada de trabalho, métodos utilizados pela empresa para garantir a produtividade, posições e movimentos exigidos para executar as tarefas. E muita atenção para o exame físico, que precisa ser feito cuidadosamente. Depois desses procedimentos, é possível chegar a uma hipótese de diagnóstico. Os exames complementares e avaliações com especialistas, sejam das áreas de reumatologia, ortopedia ou neurologia, só devem ser solicitados em caso de dúvida. Do contrário, deve-se notificar a ocorrência ao SINAM. Lembre-se que quando detectadas precocemente, as chances de recuperação são grandes. E quanto mais informações forem fornecidas às secretarias de saúde dos municípios e dos estados e ao Ministério da Saúde, mais elementos haverá para definir ações de prevenção nos locais de trabalho. Com as informações que você obteve para fazer o diagnóstico, o preenchimento da notificação fica mais fácil. Ele é simples e não toma muito tempo. A ficha é dividida em blocos de informações. Há uma própria para cada doença ocupacional. E em cada uma delas são registrados os dados básicos sobre o trabalhador, a sua atividade, os agravos associados, o tempo de sua exposição ao agente de risco, os detalhes do tratamento e as conclusões do médico. Após o encaminhamento das informações para o banco de dados, elas serão formatadas e incluídas no sistema, servindo como base para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e atenção à saúde do trabalhador. Em qualquer atividade empresarial do mundo moderno, os principais objetivos serão sempre o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços, para que o lucro seja alcançado e mantido. Na maior parte das vezes, a saúde do trabalhador não entra neste cálculo e os danos físicos e psíquicos aparecem com alta frequência, atingindo as mais diversas ocupações profissionais. A insalubridade do trabalho e a falta de prevenção adequadas têm causado doenças e acidentes graves, além de gerar grandes prejuízos ao Estado. Há um esforço para que uma política nacional de segurança e saúde do trabalhador seja consolidada, abrangendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, assistência para a recuperação e, quando isso não for possível, a minimização das sequelas por meio da reabilitação profissional. Para isso, contamos com a colaboração dos médicos e demais profissionais da saúde, porque somente com a notificação adequada das doenças ocupacionais poderemos trabalhar junto com os trabalhadores e empresários pela melhoria da qualidade de vida para todos. Se você tiver dúvidas, procure o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho e os protocolos de complexidade no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Consulte também o site da Fundacentro.
acessando o endereço www.fundacentro.gov.br. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo. Nosso telefone é 25226597. Nós funcionamos aqui na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116. Faça uma visita que você vai entender a importância do seu sindicato. Luzia, no primeiro vídeo nós falamos um pouquinho da doença ocupacional, ele viu, né? E agora temos um outro vídeo que vai ampliar mais aí o leque de doenças, não é verdade? Não, vocês viram o vídeo falando sobre a tendinite, que é uma das doenças que mais atinge as costureiras nessa cidade, né? O fato da mulher ter que fazer o trabalho repetitivo e cada vez sendo exigido mais produção, tem a perfeição nas peças, que é óbvio que cada vez a gente tem que estar buscando mais qualidade nos produtos, isso aí não é errado. O que eu entendo por erro é querer exigir cada vez mais qualidade e mais quantidade sem que a pessoa tenha condições físicas para suportar essa exigência cada vez maior. Então, se o empregado ele consegue atingir a produção de 1.000 peças, a empresa passa a querer 1.200. Ele atingiu 1.200, já passa a querer 1.400. E vai cada vez aumentando mais até a exaustão do organismo, né, do corpo, e aí essa pessoa começa a ter sérios problemas de saúde. Daí o motivo de tantas pessoas estarem afastadas do seu local de trabalho com doenças ocupacionais e às vezes nem sabe que o que elas têm são causadas pelo trabalho. E aí um alerta para todos vocês que estão de benefício. Se você está afastado do seu trabalho, por auxílio doença, e se por acaso a doença que você tem for ligada ao seu trabalho, você pode pedir imediatamente a conversão do seu pedido, do seu auxílio doença para auxílio acidente do trabalho. Por quê? São obrigatórias o preenchimento da CAT quando você está de auxílio quando está de auxílio doença, quando deveria ser auxílio acidente de trabalho. Se a empresa se recusar a fazer o preenchimento da CAT, o seu sindicato faz isso por você para que você possa ter o devido benefício. Porque estando de auxílio acidente de trabalho, você tem estabilidade no emprego a partir do momento do retorno
até que você possa se recuperar por completo. É 1 ano após o retorno da Previdência Social para que você possa ter a sua completa recuperação. Mas é para que vocês saibam e para que entenda ainda mais, né, sobre o que a gente está falando, sobre a doença ocupacional, sobre tendinite, assista mais um vídeo com a gente para que você entenda melhor até a diferença de um e de outro e quais são as consequências. Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar informações até a sua casa. Informações essas para a sua qualidade de vida. E hoje traremos um assunto muito interessante que é a tendinite e a bursite. Problema, mal, que tem afetado muitas pessoas e tem afetado o seu dia a dia. Muitas pessoas não conseguem trabalhar, sentem fortes dores. E hoje nós trataremos sobre esse assunto e para falar sobre ele nós recebemos o ortopedista Dr. William Nandi Stipp. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Obrigado, eu agradeço. É uma oportunidade muito importante de a gente estar falando sobre esse assunto e estar esclarecendo algumas dúvidas para toda a população. Doutor, para quem está em casa, então, começando a falar sobre o nosso tema, o que é a bursite e a tendinite? Eu acho que para a gente começar a falar sobre bursite e tendinite, é importante que a população saiba o que é um tendão e o que é uma bursa. Então, um tendão é uma estrutura que liga o músculo ao osso. E a bursa é uma estrutura que faz a lubrificação, que diminui o atrito entre um tendão e um osso, fazendo com que o movimento seja mais suave. Então, quando existe uma inflamação do tendão, isso chama-se tendinite. E quando ocorre uma inflamação da bursa, chama-se bursite. Já, doutor. E que partes do corpo geralmente são afetadas? Olha, então como a gente sabe, né, todos os locais do nosso corpo, todos os músculos possuem os seus tendões. As tendinites, de uma forma geral, elas podem ocorrer em qualquer lugar onde exista um tendão. Agora, lógico, isso vai ocorrer em locais onde são mais exigidos, onde existe uma maior atividade. Podemos dizer que as tendinites são mais frequentes: ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, normalmente perto de alguma articulação. E existe a síndrome da tendinite no ombro, especificamente? Isso, essa é uma área que ocorre muita tendinite. O ombro, ela é uma articulação, o ombro é uma articulação que possui uma ampla mobilidade, é a articulação mais móvel do nosso corpo. Por isso que ela permite uma gama tão ampla de movimentos. Então, os seres humanos, possuem uma postura bípede, e isso nos diferencia de seres inferiores por nós podermos usar os membros superiores para atividades mais delicadas. Isso faz com que muita atividade seja relacionada ao membro superior e também ocorra a tendinite nos membros superiores. Com relação ao ombro, existe a síndrome do impacto, que é justamente esse atrito que ocorre entre os tendões do ombro com algumas estruturas ósseas e ligamentares do ombro, desenvolvendo então a síndrome do impacto, que seria a tendinite e a bursite do ombro. E a questão do ombro, assim, a questão do impacto, pode estar relacionado a alguma força física? Nem sempre. Sim, sim. Normalmente nós costumamos dividir de duas formas. Uma pessoa que tem um tendão sadio e que aí ela promove uma sobrecarga nessas estruturas, um excesso de atividade ou atividades repetitivas, e as pessoas que possuem um tendão doente, que possuem já um tendão degenerado, com dificuldade de vascularização no tendão, alguma alteração anatômica de alguma estrutura do ombro. Então, nessas duas situações, poderá ocorrer a síndrome do impacto, ou por excesso de uso, ou por um tendão ou uma alteração anatômica do ombro. E existe tendinite também no joelho, doutor? Existe também a tendinite no joelho. No joelho, possuem mais de uma tendinite, na verdade. Pode existir a tendinite do quadríceps, a tendinite do tendão patelar, a tendinite da pata de ganso, que são vários tendões que possuem
que existem ao redor do nosso joelho, que dependendo do tipo de atividade, do tipo de exercício, do tipo de função que a pessoa exerce, pode ocorrer. E é fácil de tratar? De certa forma, sim, né? É preciso fazer os métodos terapêuticos, é preciso também que o paciente se empenhe no tratamento. Existem algumas coisas que às vezes não são tão fáceis de se realizar, né? Por exemplo, pacientes que trabalham com excesso de atividade em membro superior ou inferior, né? É difícil fazer com que a pessoa deixe do seu trabalho ou deixe das suas atividades, porque em muitas ocasiões é importante que se faça o repouso e nem sempre é possível. Doutor, e como é que é diagnosticado, assim, quando a pessoa está com esse diagnóstico? Bom, as tendinites e as bursites são doenças com um diagnóstico relativamente fácil. A história clínica e o exame físico são as partes fundamentais no diagnóstico. É importante que o paciente procure um médico, né, conte as suas queixas e que o médico possa examinar o paciente. Normalmente, através da história e do exame físico, já é possível fazer o diagnóstico. Quando não se tem uma certeza desse diagnóstico ou que existe uma possibilidade, alguma outra suspeita, então nós lançamos mão de alguns recursos complementares, né, que seriam os exames complementares. Radiografia ou ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia. A procura dos pacientes em relação a essas queixas, como é que tem sido assim? Olha, é uma causa frequente de procura nos consultórios ortopédicos, né? Nesses últimos anos, com a industrialização, muita atividade, os pacientes têm trabalhado bastante e devido, né, à produção industrial, muita produção em série. Aqui na nossa cidade existem algumas indústrias que provocam muita atividade repetitiva, então existe uma procura bastante grande no nosso consultório com essas queixas. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é tendinite e bursite. Não saia daí. Isso aí, você assistiu o vídeo ficou bem claro, né, Luzia? O vídeo está bem claro sobre as doenças, fundamental, então vamos relembrar. Então é importante você ter o exame periódico, o exame admissional quando você entrar na empresa e o exame periódico. A cada ano a empresa tem que fazer seu exame periódico para definir as questões, para ver como é que está a sua saúde. Se você for mandado embora, o exame demissional e o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, é fundamental que a empresa entregue a você. Então, a gente espera que tenha sido esclarecedor e que o trabalhador nos ajude, porque muitas vezes é ruim, a gente tem que entrar com um processo, né, para conseguir o direito que é líquido e certo e que está na lei. Não é verdade? Não. Olha é verdade, Edil, e a gente só espera que o pessoal tenha entendido a parte da possibilidade de converter o auxílio doença que você tem para auxílio acidente de trabalho. Se você tiver alguma dúvida, seu sindicato está aqui à sua disposição, na Avenida Alberto Brauner, número 4, sala 116, e a gente vai te esclarecer por completo. O que não pode é você estar recebendo um benefício que deveria ser outro, perdendo alguns direitos, porque estando de auxílio acidente de trabalho, inclusive o seu FGTS deveria estar sendo depositado. É verdade. E nós estamos chegando ao final, mas não tínhamos que dizer para vocês, trabalhadores, estamos em campanha salarial, já entregamos a nossa pauta ao Sindicato Patronal e estamos aguardando aí o Sindicato Patronal se pronunciar. Né? Nossa database é 1º de maio, já entregamos com bastante antecedência, como todo ano, né? Com bastante antecedência, para que os patrões se pronunciem, e a gente deixa claro aqui, se algum patrão te falar assim, não teve reajuste do sindicato, tem 2 sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores, que a Luzia, secretária-geral, representa, o Sindicato Patronal, que é o Marcelo Porto, que é o presidente. Então, quem concede reajuste são os patrões, então ligue para lá. Não é isso? É isso, telefone do Sindicato Patronal, 2523-8531. Então é o sindicato dos empresários, o sindicato dos patrões, e são eles quem concede o aumento salarial. Isso aí, chegamos ao final, queria agradecer a sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Agradeço a todos vocês a participação,
a colaboração conosco, trazendo as perguntas, as dúvidas de vocês, e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato.